Muito bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus. Olha, passando aqui para compartilhar o nosso devocional de hoje e hoje eu vou falar um pouco sobre humildade. Eu estava lendo hoje a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, li toda ela é uma carta curtinha, com 4 capítulos, e no capítulo 2 tem algo maravilhoso. A partir do versículo 5, ele vai dizer assim, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ainda diz, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E eu fiquei meditando nessa palavra, porque uma das coisas mais difíceis para o ser humano é ele se desvestir da sua glória, ou ele humilhar-se a si mesmo. É como ele ter uma posição, mas ele não ser tratado como fosse, e ele se misturar no meio do povo. É ele saber muito sobre um assunto e às vezes ter que tolerar aqueles que não sabem tanto, às vezes se expressando e até achando que sabe, e ele ter que se manter no seu lugar. E se alguém lhe perguntar ou se lhe houver oportunidade, ele humildemente explicar de fato como se trata. Eu tenho um exemplo maravilhoso, humanamente falando, do meu pastor. Meu pastor Marcos Liba, eu fico encantado quando ele está dando os ensinos da palavra de Deus, eu fico encantado. E por que eu fico tão encantado? Porque é um homem com tanta sabedoria, tanto conhecimento humano, eu estou falando. É um homem de Deus? Mas eu estou falando de conhecimento humano. Tá? Um homem que, formado em Direito, foi procurador já, exercendo, advogado, enfim, mas não estou falando para falar apenas do currículo dele, só para você entender. Um homem que não é só tem curso básico de teologia, formado em teologia, não, licenciado para dar aula em teologia. E Josué, mas por que você vai falar? Eu estou dizendo para você, por que você fica tão encantado? É porque ele não fica toda hora sobejando, olha, do grego, do hebraico, do aramaico, diz isso. Não, ao contrário. Ele traz um alimento, ele simplifica tanto que no ambiente até as crianças entendem o que ele está falando. Como ele facilita a linguagem. Ele facilita demais. Os exemplos dele são exemplos que não é impossível você não entender. E o objetivo da palavra de Deus é essa. Não é você sobejar o quanto você sabe. Olha, eu sei muito, olha, veja só, do grego é isso, do aramaico é isso, do hebraico, nada contra. Eu só estou dizendo o quanto é difícil você saber muito e você ter que se adaptar à cultura e à linguagem do seu povo para que até as crianças entendam. O exemplo sobre Jesus Cristo é quando você lê os evangelhos. Quando você lê os evangelhos, que é Mateus, Marcos, Lucas e João, você percebe a linguagem de Jesus. É tão simples que se uma criança lê os evangelhos, ela vai entender perfeitamente o que Jesus está falando. A minha reflexão de hoje é para que nós tenhamos o cuidado de não pelo fato de saber muita coisa, querer impor aos outros tudo aquilo que você sabe. Porque às vezes as pessoas não estudou onde você estudou, não teve a oportunidade que você teve. Então, simplificar o entendimento é uma arte que me apaixona.
por isso que eu procuro em todas as áreas ser muito pedagógico. E nós temos o exemplo de Jesus Cristo, Filho de Deus. Se tem alguém que não precisava nada para ser salvo, porque ele já é salvo, ele já é Deus, ele é o Salvador. Você calcula. Então, alguém que não dependia de mim e nem de você para nada. Não dependia, não depende. Mas por amor, apenas por amor. Ele veio e para ele vir e se tornar homem, ele teve que primeiro se humilhar, porque a posição de Deus, para o cara reduzir a posição de homem, e o homem pecador, embora ele não pecou, mas ele se fez pecado por nós, ele se fez maldito por nós, porque morreu em nosso lugar, pegou nossa conta, ele pegou a nossa conta. Então ele passou a ser devedor por causa da nossa dívida, não por causa da dívida dele, ele nunca deveu nada. Aí a Bíblia diz que ele aniquilou a si mesmo, tomando forma de servo, uma coisa que a gente não gosta de ser é servo, servir aos outros. A gente tem dificuldade, gosta de ser servido. Põe meu prato aí, põe meu café. Mas ele serviu. E achando na forma de homem, depois que sendo homem, se humilhou-se a si mesmo, sendo obediente. Se a pessoa, Deus, sendo obediente, Deus é Deus, ele não precisa obedecer a ninguém. Tudo que o homem mais deseja no mundo é ele ter uma independência para ele não depender de ninguém, não precisar obedecer ninguém. Ah, meu Deus do céu, você não sabe a ansiedade que eu tinha de meus 18 anos. Quando eu tirar meus 18 anos, os adolescentes que estão em casa, que tinham me assistido, vai saber disso. Eu quero logo ser maior, que aí eu não devo satisfação para ninguém, não preciso, acordo a hora que eu quero, durmo a hora que eu quero, faço o que eu quero, gasto dinheiro do jeito que eu quiser. Você vai passar os 18 anos, você vai entender se isso é verdade, se isso funciona na prática. Na prática não funciona, na prática você vai fazer igual os seus pais. Perguntar, epa, tá gastando com o quê? Peraí, eu tenho que dar prioridade às contas, não dá para ter tudo, você vai descobrir isso. Humildade de Jesus. A Bíblia dizendo aqui, no verso 8 de capítulo 2 de Filipenses, que ele foi obediente. Você já pensou? Obediente. Então não tem como. Há um princípio em Deus. Se Jesus, sendo filho de Deus, ele teve que ser obediência, porque Deus ama a obediência. Então, nós não teremos nenhum tipo de respaldo diante de Deus se nós não quisermos obedecer a Deus e a sua palavra. Obediência, ele não abre mão da obediência e da humildade. Então, mas aí depois tem um prêmio em que Deus também o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Então, não existe nome maior do que o nome de Jesus. Então, para que o nome de Jesus, todo joelho se dobre, tanto no céu, na terra, como debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Não tem como. Se você se humilhar, se você se curvar diante de Deus e obedecer a sua palavra, você vai ter recompensa, tanto aqui na terra, como lá no céu. Tá bom? Deus abençoe o seu dia. Que o Senhor produza em nós um coração mais humilde para que nós possamos ajudar outras pessoas a chegar mais perto de Deus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse dia. Nós te louvamos pelo teu amor, pela tua humildade, pelo teu sacrifício na cruz. Eu sei que foi difícil, foi muito doloroso o Senhor morrer em meu lugar, morrer no lugar das demais pessoas que estão me assistindo, mas o Senhor, Pai, que foi glorificado, é glorificado, alcançou o local de honra pela obediência, que o Senhor possa produzir em nós esse sentimento. Que o Senhor possa produzir em nós, que a Tua palavra produza em nós esse sentimento de humildade, esse sentimento, Pai, de gratidão, esse sentimento de obediência à Tua palavra. Nós regozijamos no Senhor em tudo. Somos felizes porque o Senhor está conosco todos os dias e tem nos ajudado em tudo. Continua conosco, abençoando a vida de cada pessoa que está nos acompanhando. É a nossa oração, em o nome de Jesus. Amém. Deus abençoe o seu dia. Muita paz, muita saúde e prosperidade para você e toda a sua família.